bom estar aqui com vocês. Foi maravilhoso. Eu acho que valeu pelos 3 anos que eu peguei marcar e deu certo. Eu estou bem feliz. Eu acredito que todas nós vamos voltar para casa assim, abençoadas, cheias da glória de Deus, cheias da graça do Senhor, né? E aí, vou finalizar a minha participação, não completa a minha participação. Amanhã vocês vão receber muito, né, com a Lucinha. E assim, eu acredito que o Senhor vai falar conosco hoje aqui. Amém? Isaías 46, versículo 13. Posso ler? Gente, Ezequiel. Desculpa. Eu vou dar o desconto para vocês procurarem. Ezequiel 46, versículo 13. Amém? Eu fiquei feliz que eu não troquei Ezequiel por Jeremias, eu confundo eles desde os meus 10 anos de idade, os dois. Diz assim, para ficar bonito, né? Quem quiser ficar em pé, ficar com a família levantada, quem não tem problema, certo? Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel 46, versículo 13. Prepararás um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto ao Senhor. Cada dia, cada manhã após manhã, o prepararás. Amém? Prepararás um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto ao Senhor. Cada dia, manhã após manhã, o prepararás. Se eu puder, pode sentar. Dá um tema a essa mensagem. Eu vou escolher a frase que eu li no livro recentemente, que muito mexeu com o meu coração. Com os pés no vale, mas com a cabeça no céu. E aí o cenário de Ezequiel é mais ou menos isso, né? Eu não vou passar todo o contexto que eu expliquei pela manhã, que a gente viu nesses dias, né? Mas o cenário era esse. Ezequiel estava num vale ministerial, um momento ruim da vida. Que a gente fala que tudo na nossa vida é para a glória de Deus, mas ninguém gosta desses atravessamentos. Quando o diagnóstico chega, a verdade é essa, né? Não gosto. Quando acontece alguma coisa na família. Mas aqui Ezequiel estava em um momento muito delicado, né? Exilado. Tudo que ele olhava era vergonha, porque os outros deuses estavam expostos ali, envergonhando Deus de Israel, o único Deus, né? Vergonha do estado que Israel estava passando, vergonha porque tudo aquilo que eles tinham como verdades, vamos dizer assim, estava destruído, né? O ouro do templo derretido. Então todos esses aspectos que afetavam mesmo, que colocam qualquer pessoa em crise, né? Até aquela pessoa que se acha super crente, né? E aí aqui a gente viu também de manhã que Ezequiel ele começou a ver coisas que eram completamente contrárias àquilo que ele estava, que os olhos naturais dele estavam vendo. Ele começou a ver um templo erguido, um templo cheio da presença do Senhor. Um templo cheio da presença do Senhor. Um templo cheio da presença do Senhor. Eu vou sair horrorosa nessas formas que eu faço. Um templo cheio da presença do Senhor. Está lá em Ezequiel 41, se você olhar o contexto. E aí nos versos de 41 até 47 você vai ver um contexto de estruturação ministerial, do templo ser reerguido, cheio da presença do Senhor. E aí tem um fechamento muito lindo, que são as águas, né, que saem da soleira, que saem de baixo do templo de Deus, águas que curam, águas que onde passar torna tudo saudável, frutífero, né, que mata a infertilidade, águas que tornam aquelas árvores não apenas frutíferas, mas as suas folhas remédio. Gente, isso é muito profundo. Isso é muito, muito profundo, é de uma profundidade muito grande. E aí aqui Ezequiel é um clássico exemplo de alguém que está com os pés no vale, no exílio, no mundo caótico, e nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo em um mundo quebrado pelo pecado, danificado pelo pecado, onde todos os nossos valores estão sendo confrontados o tempo inteiro, em várias frentes, né, da sociedade. Nós estamos sendo confrontados. E aqui Ezequiel estava passando nesse viés, nesse sentido. E é interessante pensar que ele estava
estava com a mente ligada nos céus. Ele estava com a cabeça completamente cativa ao Senhor. O corpo dele poderia estar cativo ali, né? A Babilônia. Mas a mente dele estava cativa ao Senhor. E é isso que a gente precisa sair, né, deste congresso entendendo. E aí o versículo 46, o capítulo 46, o versículo 13, vai falar: prepararás um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto ao Senhor, cada dia, ou seja, todos os dias, né? Manhã após manhã você vai dedicar um tempo para essa preparação, para esse momento, para essa adoração ao Senhor. E é interessante pensar que esse versículo e esse capítulo 46, se você observar instruções referentes às ofertas, é como se fosse um calendário litúrgico de Israel. Sabe quando você senta com as irmãs e começa a organizar o congresso? E faz a programação? Ou então em janeiro você senta ali, né, com todo o secretariado daquele departamento e organiza a programação do ano. É como se esse capítulo 46 falasse exatamente sobre isso. É como se fosse um calendário litúrgico de Israel. Mas aí, dentro do calendário das festas, olhe para cá, dentro do calendário de tantas coisas importantes, Deus diz algo que é inegociável. Deus fala algo ao seu povo que é de extrema importância e especificamente aos sacerdotes aqui, no caso, né? Você tem que preparar o cordeiro, um momento de adoração. Ele deve ser sem defeito, sem mácula. E você vai preparar isso por 1 ano. Você tem noção disso? Você vai organizar isso. E aí o contexto, mais uma vez falando, é caótico, é de exílio, é de escassez. E parece que Ezequiel, quando ele estava falando isso, ele estava delirando, alucinando. Hoje se classificaria como uma patologia. Se ele chegasse dizendo assim: olha Deus, imagine ele lá na Babilônia, cativo, trabalhando, amassando barro ali, né, e tudo. E aí de repente ele está aqui, né, numa colônia de exilado. E aí ele diz assim: ai, Deus diz também que nós devemos preparar o cordeiro de 1 ano. Quando tiver as festas assim, assim, assim. Imagina as pessoas. Ele era um cara extremamente chato, desculpa a expressão, mas era aquela pessoa chata que você ia olhar e esse homem não está vendo o que está acontecendo aqui, não. Os irmãos que estão aqui estão padecendo com trabalho pesado, alimentação escassa, de desesperança, porque pensa numa doença horrível, é a desesperança. Os que não vieram estão lá, os que não vieram estão lá, passando fome, porque a terra, quando parou-se de adorar, durante aqueles 70 anos, a terra de Israel não produziu. Porque o que é o rio é a presença de Deus. Glória não a é Deus. espiritual. O rio não é nada que eu e você vamos fazer. O rio é a presença de Deus. E se não tem a presença de Deus, há risco de vida. Se não tem a presença de Deus, nada vai fluir. Amém? E aqui tem uma ordenança. Não feche a Bíblia, olhe para o versículo, porque nós vamos destrinchar este versículo. Lembrando que eu passei o contexto desse versículo pela manhã e pincelei aqui, certo? Então, eu vou trabalhar só esse versículo, mas ele não vai estar descontextualizado. E aí o versículo começa dizendo assim: vocês prepararás um cordeiro de 1 ano. Eu penso que a devolutiva do povo eu já sei que é para preparar um cordeiro. Moisés já disse que é para preparar um cordeiro. Talvez, gente, estou brincando aqui com as palavras, com a minha imaginação. Talvez Ezequiel disse: e vocês prepararam? Ou vocês compravam o cordeiro pronto para não ter trabalho com ele? Vocês paravam para pegar o cordeiro, preparar? Vocês, quando falo de preparação aqui, eu estou falando da preparação da oferta em si, mas eu estou falando do cuidado, do manuseio daquele cordeiro, daquele animal, de ver, observar cada detalhe, se não havia mácula, se não havia mancha, se não havia defeito algum, conforme era pedido pelo Senhor. E talvez
décima devolutiva. Cara, a gente já sabe disso. Profeta, a gente já sabe disso. Conte-nos algo novo. 3.000 anos e alguma coisa depois, a gente está aqui pedindo algo novo. Quer ver? O pastor, de domingo a domingo na igreja, irmãos, orem. Talvez alguém dê uma devolutiva, eu sei que é para orar. Aí o pastor pode jogar a terra. Vocês oram? E vocês oram? E vocês jejuam? Conte-nos algo novo. Nós queremos algo novo para saciar as nossas emoções. A pós-modernidade. Mas não a nós, irmãos. Não a nós, irmãos. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Que é o mesmo ontem, hoje, é o mesmo ontem e hoje, será eternamente. Glória a Deus. Nós passaremos uma eternidade. Ele é sempre eterno, ele não tem começo, ele não tem fim, não dá para calcular. Eu costumo dizer que o tempo foi criado para a gente tentar entender algumas estações do relacionamento de Deus com o homem. Mas não dá para encaixar Deus no tempo, ele é sempre eterno. E nós passaremos a eternidade, a partir da nossa existência, até dizendo santo e admirando a grandeza deste Deus. E vocês querem algo novo, Israel? Vocês estão entendendo o que é que o Senhor está falando conosco aqui hoje, nessa noite? E Ezequiel, profetizando as coisas, mesmas coisas em si, aquilo que Israel já sabia. Irmão, vocês já sabem o que fazer para terem intimidade com o Senhor. Não vai ser a irmã Nara de Fortaleza que vai trazer algo novo e dizer: não, eu estou aqui para receber com vocês. Não vai ser uma programação extraordinária, não vai ser. Todas nós já sabemos como andar em devoção e em amor na presença de Deus. Todas nós já sabemos o que fazemos que agrada ao Senhor e o que fazemos que desagrada o coração de Deus. Todas nós já sabemos qual é o nosso pecado de estimação que a gente guarda tão bem guardado que na hora de vir para a casa do Senhor colocamos a nossa capa de santidade, erguemos as nossas vozes, nos cansamos rápido muitas vezes daquele culto prestado ao Senhor, mas todas nós já sabemos as áreas em nós que precisam receber essa vida. E aí aqui o povo, é de duro, não há nada de novo debaixo do sol, amém? Não há nada de novo, o povo é de dura cerviz. Eu já vou começar, eu acho. O povo é de dura cerviz. Nós passamos por um quebrantamento lindo nessa manhã. Daqui eu fui direto ali para a oficina, eu recebi uma frase que foi meu Deus, eu vou para casa com essa frase. Nós já recebemos muito do Senhor, mas eu posso dizer uma coisa para você: se você for uma mulher segundo o seu coração, segundo as paixões desse mundo, se a presença de Deus não te satisfaz, se ela não é suficiente para você, nada mais é. Amanhã você vai estar fofocando, amanhã você vai estar mentindo, amanhã você vai estar murmurando, amanhã eu e você estaremos cometendo os mesmos pecados de estimações. E não tem congresso que dê jeito. Se você me amou pela manhã, talvez não vai gostar de mim à noite. Mas é isso. Quer ver? Quantas de nós já reclamamos tanto de manhã até aqui? Quantas de nós choramos, falamos em línguas, erguemos as vozes ao Senhor, aqui cantamos, fomos